Escolhido. Existe uma verdade que atravessa milênios, inscrita nas páginas mais antigas da humanidade. Você foi escolhido antes mesmo de nascer. Não por acaso, não por sorte, mas por propósito divino, tecido nas fibras da eternidade antes que o tempo começasse a contar. Esta não é uma jornada sobre portais físicos ou dimensões paralelas. Esta é uma jornada sobre o portal mais poderoso que existe, aquele que se abre entre o impossível e o milagre, entre a limitação humana e o poder ilimitado do Criador. E aqui está a verdade revolucionária que pode transformar sua vida neste exato momento. Esse portal está disponível para você agora, não por acaso, mas porque você foi estrategicamente posicionado neste tempo, neste lugar, para um propósito que transcende sua compreensão atual. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei. Estas palavras ecoam através dos séculos com uma promessa radical. Sua existência não é aleatória. Você não é um acidente cósmico navegando sem direção em um universo indiferente. Você é um escolhido, chamado com propósito, equipado com dons únicos e destinado a atravessar portais que outros nem conseguem enxergar. Mas aqui está a questão que rompe todas as nossas ilusões de controle. O que torna alguém escolhido? E mais importante ainda, o que impede os escolhidos de atravessarem os portais que foram abertos especialmente para eles? Ao longo da história da humanidade, registrada tanto em escrituras sagradas quanto em testemunhos contemporâneos, existe um padrão inegável. Pessoas comuns, pastores, pescadores, camponesas, prisioneiros, exilados, órfãos, são subitamente confrontadas com portais de possibilidade que desafiam toda a lógica. Não porque eram perfeitas, não porque eram qualificadas segundo padrões humanos, mas porque foram escolhidas segundo um critério que transcende nossas métricas de sucesso. E aqui está o primeiro princípio revolucionário que você precisa entender. Os escolhidos raramente sentem que são escolhidos. Na verdade, a maioria sente-se completamente inadequada para a missão diante deles. Pense nisso. Um jovem pastor é ungido rei enquanto seus irmãos mais velhos, mais fortes e aparentemente mais qualificados são ignorados. Uma adolescente recebe a notícia mais extraordinária da história humana, que ela carregará em seu ventre o Salvador do mundo. Um homem que gagueja é escolhido para confrontar o império mais poderoso da época e libertar uma nação inteira da escravidão. Um pescador impulsivo que nega e trai é designado para ser a rocha sobre a qual uma revolução espiritual seria construída. O padrão é claro. Deus escolhe aqueles que o mundo descarta. Ele abre portais para aqueles que não têm credenciais humanas para atravessá-los. E faz isso deliberadamente, para que fique absolutamente claro que o poder não vem do escolhido, mas daquele que escolhe. Mas aqui está a verdade que poucos têm coragem de confrontar. Ver o portal não é o mesmo que atravessá-lo. Ser escolhido não garante que você cumprirá seu destino. A história está repleta de escolhidos que recuaram, que duvidaram, que permitiram que o medo os paralisasse na beira da grandeza que Deus havia preparado para eles. Existe um momento específico na vida de cada pessoa, às vezes vários momentos, onde o céu se rasga, o impossível torna-se tangível e um convite divino é estendido. Esses são os momentos portal. Momentos onde você está na fronteira entre o conforto da sua vida atual e o chamado ardente de algo infinitamente maior. Momentos onde a voz do Espírito sussurra ou brada: é agora, é você, atravesse. E nesses momentos, uma guerra explode dentro de você. Cada razão lógica para ficar onde está, cada memória de falha anterior, cada voz de dúvida e inadequação gritando que você não é qualificado, não é capaz, não é digno. Contra isso, uma certeza inexplicável, profunda e inabalável. Você foi feito para isso, preparado para isso, escolhido para isso. A Escritura revela um padrão fascinante sobre esses momentos portal. Primeiro, eles geralmente chegam em momentos de transição ou crise, quando tudo que você conhecia está desmoronando. Quando você está no deserto, no exílio, na prisão, no fundo do poço.
não é coincidência. É precisamente nesses lugares de quebrantamento que Deus faz seu trabalho mais poderoso, porque é ali que nossas ilusões de autossuficiência finalmente morrem. Segundo, esses momentos sempre vêm acompanhados de uma promessa impossível. Não uma promessa razoável ou moderada, mas algo tão absurdamente grande que você não tem outra escolha senão depender completamente de poder sobrenatural para realizá-lo. Você vai libertar milhões. Você vai derrubar gigantes. Você vai transformar nações. De você nascerá uma linhagem eterna. Terceiro, e isto é crucial, esses momentos portal sempre exigem uma decisão. Não amanhã, não quando você se sentir mais preparado, não quando as circunstâncias melhorarem. Agora, neste momento de revelação você deve escolher medo ou fé, segurança ou destino, o conhecido confortável ou o desconhecido glorioso. E aqui está a quarta característica, a mais assombrosa de todas. Quando você atravessa o portal da obediência radical, quando você dá aquele passo de fé impossível, a realidade física se reorganiza ao seu redor. Mares literalmente se abrem, muros fortificados desmoronam, fornalhas ardentes não queimam, leões famintos perdem o apetite, exércitos invencíveis fogem em pânico, mortos ressuscitam, o impossível se torna inevitável, não porque você é especial em si mesmo, mas porque você carrega a presença daquele que é todo-poderoso. E quando o poder ilimitado do Criador flui através de um vaso rendido, as leis naturais se curvam à vontade divina. Eu estava falido, divorciado, sem direção. 42 anos e sentindo que minha vida tinha acabado. Então, em um momento que não posso explicar racionalmente, senti algo mudar dentro de mim. Não foi uma voz audível, mas era mais real que qualquer som. E a mensagem era clara: levante-se, eu tenho trabalho para você fazer. Eu poderia ter ignorado, deveria ter ignorado segundo a lógica, mas algo em mim sabia. Se eu não atravessasse aquele portal de obediência naquele momento, eu perderia o propósito de toda a minha existência. 3 anos depois, minha organização alimentou 50.000 pessoas em situação de extrema pobreza. Não por minha capacidade, eu não tinha nada, mas porque eu disse sim quando Deus disse agora. Este documentário não é sobre teoria, não é sobre teologia abstrata ou filosofia religiosa distante da realidade. Isto é sobre você, sobre este momento exato em sua vida, sobre o portal que está se abrindo diante de você agora mesmo, enquanto estas palavras penetram não apenas seus ouvidos, mas sua alma. Porque aqui está a verdade, que vai desmantelar todas as suas desculpas. Se você está assistindo isto, se estas palavras estão ressoando em seu espírito como um sino que não para de tocar, não é coincidência. Você foi estrategicamente posicionado, divina e precisamente, para este momento de decisão. Ao longo deste documentário, você descobrirá os 5 portais que todo escolhido deve atravessar. Você entenderá por que tantos ficam presos na beira da grandeza, vendo o milagre, mas nunca o experimentando. Você aprenderá as características específicas que definem aqueles que não apenas são chamados, mas que completam o chamado. E você receberá as chaves práticas e espirituais para atravessar cada portal com ousadia, fé e autoridade inabalável. Mais importante, você descobrirá qual portal está diante de você agora, porque existe um, há sempre um. E o tempo de atravessá-lo não é quando você se sentir pronto, porque você nunca se sentirá pronto. O tempo é quando você entende que quem te chama é fiel e capaz de completar o que começou em você. Eis que pus diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Esta promessa não é para os perfeitos, é para os escolhidos. E escolhidos não são definidos por ausência de falhas, mas por disponibilidade radical ao chamado divino. A pergunta não é se você é escolhido. Você é. A pergunta é: você vai atravessar. O portal está aberto. A luz está transbordando. Seu nome está sendo chamado. Não porque você merece, mas porque foste amado antes da fundação do mundo. Não porque você é capaz, mas porque aquele que te chama é todo capaz.
E do outro lado desse portal, uma versão de você que o mundo desesperadamente precisa encontrar. Uma vida de impacto que ecoará na eternidade. Um propósito tão grande que só pode ser explicado pela intervenção sobrenatural. O primeiro portal: quebrantamento. Se você espera que a jornada dos escolhidos comece com glória, prepare-se para uma revelação chocante. Ela começa com quebrantamento. O primeiro portal que todo escolhido deve atravessar não é construído de ouro e luz celestial. É forjado nas profundezas do vale mais escuro, onde tudo o que você pensava ser é despedaçado, onde suas forças falham, onde suas estratégias humanas se revelam completamente inúteis. Este é o portal do quebrantamento. E ninguém, absolutamente ninguém, entra no propósito divino sem atravessá-lo. Aqui está a verdade que a cultura do sucesso instantâneo tenta esconder de você. Deus não unge quem você pretende ser. Ele unge quem você realmente é quando todas as máscaras caem. E as máscaras só caem no deserto, na cova, no exílio, na tempestade que você não consegue acalmar com suas próprias forças. Pense na matemática divina do quebrantamento. 40 anos pastoreando ovelhas no deserto antes de liderar milhões. 13 anos entre a promessa e o palácio, passando por traição, escravidão e prisão. 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, antes de pregar o maior avivamento da história antiga. 14 anos de cegueira e solidão, antes de se tornar o maior missionário que já existiu. O padrão é inegável. Quanto maior o propósito, mais profundo o quebrantamento necessário para carregá-lo. Por quê? Porque Deus não está apenas preparando você para fazer algo. Ele está preparando você para ser alguém. Alguém que não roubará sua glória quando os milagres acontecerem. Alguém que não se corromperá quando o poder vier. Alguém que não abandonará o chamado quando a pressão aumentar. E essa transformação de caráter não acontece em seminários motivacionais. Ela acontece no fogo do sofrimento intencional, supervisionado e redentor. O quebrantamento não é punição, é preparação. Não é Deus sendo cruel. É Deus sendo cuidadoso com algo precioso demais para ser confiado a um vaso que ainda está cheio de si mesmo. Aqui está o que acontece no portal do quebrantamento. Primeiro, você perde o controle. Toda a ilusão de que você está no comando da sua vida é sistematicamente removida. Seus planos desmoronam, suas portas se fecham, suas estratégias falham, e você se vê completamente dependente de um poder maior que você não pode manipular, controlar ou negociar. Segundo, você perde a reputação. Aqueles que te admiravam começam a questionar. Aqueles que acreditavam em você começam a duvidar. As redes sociais param de celebrar sua trajetória. Os convites diminuem. E você descobre quem realmente está com você quando você não tem mais nada a oferecer, além de sua presença quebrantada. Terceiro, você perde a certeza. Aquela confiança que você tinha sobre quem você era e para onde estava indo evapora. Você se vê em território completamente desconhecido, sem mapa, sem bússola, sem nenhuma garantia visível de que isso vai dar certo. E é precisamente nesse lugar de incerteza total que a fé real nasce. Quarto, você perde o orgulho. Toda a arrogância disfarçada de confiança é exposta. Todo ego mascarado como liderança é revelado. Toda a autossuficiência que você chamava de força é desmascarada como fraqueza fatal. E quando você finalmente cai de joelhos, não por obrigação religiosa, mas por colapso genuíno, você está pronto para ser levantado como algo completamente novo. Este processo não é opcional. Você pode tentar contorná-lo, pode tentar pular etapas, pode buscar atalhos para o propósito, sem passar pelo quebrantamento. Mas você descobrirá, mais cedo ou mais tarde, que Deus fecha todas as rotas alternativas, porque Ele te ama demais para te promover antes de você estar preparado para o peso da glória que Ele quer colocar sobre você. Eu passei por um divórcio devastador aos 35 anos. Perdi minha empresa, perdi minha casa, perdi amigos que eu pensava que eram para sempre. Sentado no chão de um apartamento vazio,
sem móveis porque foram todos vendidos para pagar dívidas, eu gritei com Deus porque eu te servi. Eu fui fiel porque você permitiu que tudo desmoronasse. E na quietude que seguiu meu grito desesperado, veio a resposta mais clara que já recebi. Porque você estava construindo um reino, e eu preciso que você construa o meu. Levou 5 anos. 5 anos de deserto. 5 anos de reconstrução de caráter. Mas quando Deus me levantou novamente, eu era irreconhecível. Não por causa do sucesso que veio depois, mas porque o homem quebrantado que emergiu daquele vale era capaz de carregar glória sem se corromper por ela. O portal do quebrantamento tem uma arquitetura específica. Ele não pode ser atravessado com força humana. Não pode ser conquistado com determinação pessoal. Não pode ser negociado com promessas religiosas. Ele só pode ser atravessado através da rendição total. E aqui está o paradoxo divino que confunde a mente natural. Você não atravessa este portal lutando. Você o atravessa se entregando. Você não o conquista com esforço. Você o conquista com confiança. Você não o vence com suas forças. Você o vence reconhecendo que não tem força alguma. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Esta é a senha para atravessar o portal do quebrantamento. Pobreza de espírito não é baixa autoestima. É o reconhecimento brutal, honesto e libertador de que separado de Deus você não é nada, não pode nada, não tem nada que valha a pena. E quando você finalmente aceita essa verdade humilhante, algo extraordinário acontece. Você se torna um candidato para o poder ilimitado. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Não na fraqueza fingida, não na falsa humildade performática, mas na fraqueza real, admitida, abraçada. O quebrantamento remove 3 ilusões mortais que impedem você de viver seu propósito completo. A primeira ilusão é que você é capaz por si mesmo. Enquanto você acreditar que seu sucesso depende primariamente de sua inteligência, seus talentos, seus contatos, suas estratégias, Deus não pode usá-lo plenamente, porque você roubará a glória que pertence exclusivamente a Ele. A segunda ilusão é que você merece o que recebe. Enquanto você operar com mentalidade de merecimento, você limitará a graça de Deus à sua capacidade de ganhar ou merecer. Mas a graça, por definição, é favor imerecido. E os maiores milagres acontecem para aqueles que sabem que não merecem nada, mas recebem tudo pela bondade escandalosa de um Deus que escolhe abençoar não por mérito, mas por amor. A terceira ilusão é que você tem tempo. Enquanto você adiar a rendição, enquanto você negociar com Deus sobre timing e termos, enquanto você disser agora não, mais tarde sim, você permanecerá preso fora do portal. Porque o momento do quebrantamento é sempre agora. Não quando for conveniente, não quando você estiver pronto, mas quando Deus diz é hora. Existem sinais claros de que você está no portal do quebrantamento. Primeiro, nada que costumava funcionar está funcionando mais. Suas estratégias antigas produzem resultados opostos. Suas forças habituais se tornaram fraquezas. Seus métodos comprovados falharam espetacularmente. Isto não é azar. É Deus removendo suas muletas para que você aprenda a voar com as asas que Ele está formando em você. Segundo, você está sendo levado a um lugar de total dependência. Financeiramente, emocionalmente, relacionalmente, você se encontra em posição onde, se Deus não agir, você está acabado. Não há plano B, não há rede de segurança, não há salvação humana possível. E embora isso pareça terrível, é na verdade o lugar mais seguro do universo. Porque quando você não tem nada entre você e o abismo exceto Deus, você finalmente descobre que Deus é mais que suficiente. Terceiro, velhas identidades estão morrendo. Quem você pensava ser está sendo desafiado. Títulos que definiram você estão sendo removidos. Papéis que deram significado à sua vida estão terminando. E no vazio assustador que fica, Deus está sussurrando. Agora eu posso mostrar quem você realmente é. Não o que você faz, não o que você conquista,
mas quem você é como meu filho amado, escolhido antes da fundação do mundo. O portal do quebrantamento é onde escolhidos potenciais se tornam escolhidos efetivos. É onde o chamado teórico se torna destino real. É onde sonhos religiosos morrem para que propósitos divinos nasçam. E embora a passagem seja dolorosa, o que aguarda do outro lado vale cada lágrima derramada no processo.